Enquanto o Palmeiras espera lentamente, nosso rival anuncia jogador por 220 milhões de reais. John Aras é realidade e, segundo o repórter, hoje teve avanço na negociação. Koné bidou e está pronto para o Paulistão. Fala, família Palmeiras 90+, é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Sem mais delongas, eu quero pedir o seu like e o seu hypar. Vamos começar o vídeo falando a respeito justamente dessa situação envolvendo o nosso zagueirão africano Koné. Para você que não conhece, o Koné é um bom zagueiro, tá? Que dispensou propostas de Barcelona e Arsenal para ficar no Palmeiras. É um jogador alto, com boa saída de bola e é oficial. Ele já treina entre os profissionais e aparece no bid, liberado para o Paulistão 2026, sim. Para você que estava na dúvida, veremos o nosso zagueiro africano no nosso time profissional e ele vai surpreender muita gente, tá? Em breve nós vamos lançar mais um vídeo com as crias da academia e eu espero você lá. Vamos seguir o nosso giro de notícias para te atualizar a respeito da situação. O Flamengo, ele tá maluco, né? Fechou a contratação do Lucas Paquetá por 220 milhões de reais e enquanto isso a nossa diretoria aguarda o melhor timing, como foi dito na imprensa essa semana, né? O tempo correto para começar a se esforçar em negociações que eles acreditam que tem o momento certo. A gente tá vendo os nossos rivais se fortalecer com jogadores de grande nível e o Palmeiras está ficando para trás novamente. Nós avisamos nesse canal aqui que, infelizmente, se isso acontecesse, sobraria o refúgio do mercado, mas calma. Porque eu preciso te atualizar objetivamente sobre a situação de John Arias e nós vamos falar disso já já. É uma notícia positiva, mas é aquilo, né, rapaziada? Nós prestamos um serviço de curadoria. Aqui só entra a verdade. Nós não vamos ficar falando, inventando historinha pra agradar, né? Nós vamos contar exatamente o que tá rolando. Bom, e temos uma informação importante sobre o Paulinho para conversar. Eu quero o seu comentário aqui porque eu vou pessoalmente respondê-lo. É oficial, Paulinho retorna aos campos em fevereiro, tá? Notícia, informação importante envolvendo, para mim, o principal jogador do Palmeiras hoje, o jogador com mais capacidade técnica, com mais qualidade e que no Mundial demonstrou uma vontade inabalável. Eu sei, tem muita gente muito incomodada na torcida do Palmeiras com a situação do Paulinho porque ele não foi barato. Mas olha, escutem o que eu tô falando. Grandes chances do Paulinho ser um ídolo com a camisa do Palmeiras, porque a entrega que ele mostrou, e hoje a gente sabe a lesão que ele teve foi muito grave, né? E mesmo assim, a vontade que ele jogou no Mundial de Clubes, tomando injeção, com dor, com fratura, tem noção? E, poxa, o que ele entregou de resultado, né? É um baita jogador, notícia importante, reforço importante para o Palmeiras, que segue na briga por todos os campeonatos em 2026, agora renovado, né? De repente a gente tem aí no Paulinho uma espécie de camisa 10, caso o Thiago Almada realmente não assine. E falando em mercado da bola, vamos lá. Facundo Torres parece que vai ser sondado aí, ou parece que já foi sondado, né? Além do River Plate, por um outro clube argentino. A gente tá no escuro, não sabe quem é esse clube. E sim, Palmeiras pode acabar, pelo menos, escutando a proposta pelo Facundo Torres, que não desempenhou um bom futebol desde que chegou no Palmeiras, né? Os números dele meio que enganam um pouquinho, né? Porque a gente vê um jogador muito pragmático, que faz aquelas jogadas sempre lateralizadas, não é muito agudo, não é muito agressivo com a bola nos pés e, portanto, não tá deixando muitas marcas no Palmeiras, né? Torcemos também para que o Facundo, pelo menos ele consiga recuperar o bom futebol caso o Palmeiras decida não negociar o jogador. Qual que é a sua opinião, meu irmão e minha irmã palmeirense? Facundo Torres merece mais minutos em campo e você acha que 2026 vai ser um bom ano para ele? Deixa nos comentários porque a sua opinião é muito importante no momento em que a gente gira a nossa roda para a informação oficial do Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues voltou a ser sondado pelo Internacional e pelo Mirassol. Eu não sei se vocês assistiram o Campeonato Paulista nesse final de semana, o Mirassol ele simplesmente passou por cima do São Paulo, não tomou conhecimento. O São Paulo não conseguiu fazer nada contra um Mirassol muito organizado taticamente. Bruno Rodrigues caberia nesse time? Qual é a sua opinião a respeito? Deixa nos comentários. Para mim, o Bruno Rodrigues não tem a cara do Palmeiras.
falta muito, mas muito mesmo, para que a gente possa considerar que o Bruno Rodrigues está 100%, né? Eu particularmente acho que o Palmeiras deveria negociar o jogador e dar uma oportunidade, inclusive, para que novas crias da academia possam surgir. Até porque Eduardo Conceição, o nosso camisa 10 da Copinha, está sendo sondado pelo Real Madrid. Isso é oficial, o moleque é muito bom de bola, deu pra perceber nos jogos da Copinha que assim, ele não vai ficar muito tempo. É uma espécie de novo Estevão, né? Do ponto de vista de qualidade, né? Do ponto de vista de jogador quebrador de linha, do ponto de vista de finalizador e muito novo, vai fazer 16 anos ainda. Real Madrid sabe contratar, eles contratam agora, porque sabem que daqui a um tempo o menino vai valer 400 milhões, né? Vamos ver como é que o Palmeiras vai lidar com essa situação e eu te atualizo de tudo em breve. E enquanto a gente tá falando dessa situação toda envolvendo aí o Paquetá, que no meu entender não vale 200 milhões nem aqui nem na China, né? E que bom que o Flamengo colocou essa grana nele, porque agora eles não vão ter grana para colocar, por exemplo, no Almada, né? Ou, sei lá, em algum outro bom jogador que apareça. Enquanto tudo isso tá acontecendo, o Palmeiras avançou muito para a contratação do John Arias. A informação que a gente tem e aí que está sendo replicada em diversos veículos da imprensa, é que o Palmeiras já alinhou com o Wolverhampton o valor de 18 milhões de euros para contar com o jogador. O John Arias é um jogador que era o número 1 ali da lista do Palmeiras, você já sabe, falamos disso nos últimos vídeos, né? Mas muito mais importante do que trazer o jogador por 113 milhões de reais é dar um recado para o mercado, de maneira geral, do tipo assim, o Palmeiras não está morto. E é engraçado a gente falar disso, né? Porque quando a gente trouxe a informação do Marlon Freitas, fomos um dos primeiros canais a trazer, se não o primeiro canal do YouTube a trazer essa informação. Eu vi que muita gente falou que era mentira e que o Palmeiras só ia gastar 60 milhões, que o Marlon custava 30 e tal. E eu vim aqui a público falar pra vocês que essa informação de que o Palmeiras só gastaria 60 milhões era furada, tá? Então o Palmeiras gastando 113 milhões, John Arias muito perto, tá? Eu não estou cravando pra vocês que o John Arias assinou com o Palmeiras, porque isso ainda não aconteceu de fato. Entretanto, o Palmeiras tem nele o seu principal alvo e está muito próximo de anunciar a contratação do jogador. É um jogador que vem para mudar o jeitão do Palmeiras de jogar, é um jogador que vem para chamar a responsabilidade, é decisivo e pode encarar uma posição, e daqui a pouco a gente vai para a mesa tática conversar, que o Palmeiras tem dificuldade, que é justamente a lateral esquerda ali, né, a meia esquerda ou ponta esquerda, como você preferir. É um jogador dinâmico, veloz, com ótima finalização e tem bola parada. Muda o patamar do Palmeiras e eu quero saber na sua opinião. Você prefere Thiago Almada ou John Arias? Eu confesso pra você que eu acho que o Palmeiras tem condição de trazer os dois. E aí sim, teremos o melhor elenco em atuação na América do Sul. Fato que provavelmente nos levaria pelo menos a um título nessa temporada. Diz a sua opinião nos comentários porque é sempre muito importante. E antes da gente chegar na nossa mesa tática para entender esse jeitão do Palmeiras, como mudam as coisas, né, com a chegada do Arias, eu quero te falar uma questão muito importante a respeito do Thiago Almada. Thiago Almada é sim um baita jogador e tem uma qualidade diferenciada, sobretudo jogando como um meia armador. Só que tem um detalhe muito importante que tá pegando todo mundo de surpresa. Em princípio, o Atlético de Madrid queria 20 milhões de euros pelo jogador, depois passou por 50% do passe, né? Depois passou para 40 milhões por 100% do passe. E depois eles topariam um empréstimo com opção de compra na totalidade, e blá blá blá, e um monte de notícia pipocou. Hoje, o Simeone deu uma entrevista falando que conta com o Thiago Almada, que ele é um jogador diferente, mas eu vi também informações a respeito do fato do Almada ter, parece que, negociado, ou pelo menos ouvido a proposta do Benfica. E que isso pegou muito mal com a galera da staff do Atlético de Madrid. Ou seja, vamos lá, vamos entender o cenário. O Thiago Almada quer minutos em campo. O Simeone agora vai entregar esses minutos de mão dada para ele, de bandeja, porque ele vai ser titular contra o La Coruña, se não me falha a memória, na Copa do Rei. A próxima partida do Atlético de Madrid. Beleza, ele vai ter minutos em campo. Se ele performar, se ele jogar muita bola, se ele quebrar a linha e etc., ele provavelmente vai ganhar mais minutos ainda no Atlético de Madrid. Agora eu vou falar um negócio pra vocês, rapaziada, e aí vocês me dizem se vocês concordam comigo. E se ele não for bem? O que você acha que vai acontecer psicologicamente com o jogador? Na Liga do Brasil, ele vai ser titular absoluto, ele sabe disso. E ele vai render muito, cara.
Será que não compensa realmente para ele dar um passo atrás na carreira desse ponto de vista de Europa e voltar para o Brasil? Voltar para o Brasil para poder reencontrar aquele excelente futebol que ele tem e de repente ganhar mais minutos na seleção argentina? Palmeiras e Thiago Almada estão conversando, as conversas estão fluindo, entretanto, a chance do jogador vir para o Palmeiras infelizmente diminuiu. De que forma o Palmeiras pode estruturar-se para enfrentar adversários difíceis? No ano passado a gente teve muita dificuldade com isso, né? Olha que time diferente que a gente preparou aqui, tá? Eu ainda tô sem a cartinha do Benedetti, então considera aqui o Nino, como se o Nino fosse o Benedetti, beleza? Em breve a gente vai trazer a cartinha do Koné também. Aqui eu aproveitei o esquema tático que o Abel montou contra a Portuguesa, com o Giai de terceiro homem na zaga, o Benedetti, e aí o nosso querido Murilo vai dar espaço ao Gustavo Gomes, que é o titular absoluto da posição, beleza? Linha de 3 com 2 alas, onde o Kelvin e o Jefté fazem esse trabalho, né, de apoiador no ataque e de defensor quando necessário. A dupla Marlon Freitas e Larsson, que no meu entender foi uma grata surpresa. Uma novidade que o Palmeiras estruturou e que trouxe muito dinamismo. Sobretudo com esse carinha aqui, o Marlon Freitas, achando passes adoidado. Baita contratação, tá? Inclusive o Botafogo, não sei por que eles liberaram, mas vamos lá. Mais à frente a gente tem o Alan e o John Arias formando a dupla de jogadores lateralizados com mais qualidade do Brasil. Na frente o Vitor Roque para flutuar, né? Legal, eu não estou trazendo o Paulinho ainda, porque ele não está disponível. Eu não estou trazendo o Flaco Lopes, porque para mim ele vai perder espaço. Dessa vez eu estou trazendo uma variação tática diferente. Uma variação que vai nos trazer muita, mas muita qualidade defensiva, porque essa linha de 5 homens atrás, com 2 volantes com qualidade, vai com certeza absoluta poder frear ataques como o do Flamengo, tá? O Arrascaeta não vai nem conseguir se criar, porque o Larsson, ele tem uma característica muito interessante, tá? Que é a habilidade de jogar semelhante ao Danilo. Quando ele quer que alguém não jogue bola, ele gruda no cara e deu pra perceber que o cara não joga mesmo, tá? E o Marlon Freitas é o cara da criatividade aqui desse meio campo, pelo menos para que a bola chegue lá na frente. Então o Larsson vai flutuar mais ou menos nessa área do campo, enquanto John Arias e Alan vão ter liberdade de deslocamento para poder prosseguir aqui. E o Vitor Roque, em alguns momentos, vai flutuar como um atacante, a hora ele vai retornar. Então eu preparei essa variação tática e eu sei que esse não é o time titular, beleza? Eu tenho essa ciência. Mas eu quis trazer uma coisa diferente, posicional, que o Palmeiras pode estabelecer durante as próximas partidas do ano. Faz sentido, não é nenhum absurdo, né? E aí, legal, Henrique, tá bom, mas vamos trazer para uma condição de jogo mais próxima ali de uma partida onde o Palmeiras vai enfrentar um adversário pau a pau, né? Vamos trazer ali uma partida em que o Palmeiras vai enfrentar um clássico, alguma coisa assim, e eu quero trazer mais dinamismo de meio campo. Aí a gente vai correr pro nosso 4-2-3-1, né? Onde a nossa dupla de zaga vai ser Gustavo Gomes e Bruno Fux. E aí a gente vai ter aquela mesma qualidade de saída de bola com o Marlon Freitas. A gente vai ter o Larsson com a mesma função box to box, correndo o campo inteiro. E aí a gente vai ter um negócio diferente. A gente vai ter um John Arias na esquerda, trazendo aquele dinamismo e o facão para dentro do campo, né? Ora lateralizado, ora pelo centro. A gente vai ter o Alan com a mesma função. É o famoso ponta que corta para dentro, né? E aqui no meio, eu vou preparar um negócio diferente, que aí eu não sei se você vai concordar ou não comigo, mas que eu gostaria muito de ver, que é o Andreas Pereira flutuando nessa linha aqui, mas dessa vez ele não vai ser um camisa 10. Olha que diferente. Nessa variação tática que a gente preparou aqui, o Andreas Pereira, ele vai flutuar com o Larsson aqui no meio. Olha que diferente. Ao invés dele ser aquele camisa 10 que a gente falou próximo da área, que é uma coisa que eu quero muito ver também, nessa situação posicional da partida, o Andreas Pereira vai dar um passo atrás e ora ele estará como camisa 10, ora como camisa 8, mantendo o Marlon como um 5 aqui, né? E o Larsson vira esse camisa 10. Por que eu pensei nisso? Na partida contra a Portuguesa, aquele passe que ele encontrou o Maurício, que
que saiu o gol do Luigi, foi um negócio assim um pouquinho fora do normal, tá? Um menino tão novo, com uma visão de jogo tão inteligente, é difícil. Qualquer jogador meia boca naquela bola bateria no gol. Qualquer jogador. Ele teve a inteligência, a perspicácia de respirar fundo e achar a diagonal. É um tipo de jogador que pode flutuar por aqui, tá? Inclusive eu acho que no Goiás, na base do Goiás, ele era camisa 10. Então a gente tem aqui uma situação de difícil marcação para o adversário, né? Porque quando você imaginar o camisa 5 aqui, ó, o volantão do adversário, ele vai estar marcando o Larsson, beleza? Só que aí o Larsson dá 2 passos atrás e recua para a função de 8 e o Andreas vem. Se o jogador estiver marcando no homem a homem, que é o que geralmente os técnicos pedem, quando você tem um craque no time, né? Ele vai se perder inteiro, tá? E aí ele vai forçar o zagueiro que tá aqui no Vitor Roque, né? Então vai ter uma dupla de zaga aqui, o 2 e o 3, vamos simulá-lo. Vamos simular essa dupla de zaga aqui, né? O 3 tá aqui para pegar a sobra do Alan, né? O 2 vai ter que sair para cobertura. Alguém vai ficar sozinho. Se o 2 sair para cobertura, o 3 vai ter que fechar a área, o Alan tem a bola e o drible. E se for do outro lado do John Arias, hein? A mesma qualidade. E é por isso que eu acho que o John Arias, tá? É um jogador que faria um diferencial enorme pro Palmeiras. Enorme. Principalmente porque, além dele ter essa característica técnica, é mais um batedor de bola parada pro Verdão. Palmeiras que nos anos passados fez muitos gols de escanteio e que hoje vai contar com uma dupla de zaga pesada, né? Bruno Fux e Gustavo Gomes e com bons batedores. Lembra que a gente perdeu a Libertadores numa bola parada e esse é um dos principais recursos. Então, do ponto de vista posicional, hoje a gente trouxe mais 2 artifícios, 2 argumentos, 2 posições que a gente pode ver em campo dependendo da partida. A nossa linha com 5 homens atrás traz uma sustentação e uma qualidade de marcação que é fora do normal. Entretanto, nos deixa expostos. Quando a gente posiciona os 2 volantes ali próximo dos zagueiros, a gente ganha muito. Mas isso só é possível de fazer porque a gente tem agora 2 volantes que sabem sair jogando. Não era o caso do Aníbal Moreno e nem é o caso do Emiliano Martínez. Vocês pararam pra pensar que o Abel Ferreira improvisou o Bruno Fux de volante por conta disso? Não foi à toa, tá? Agora a gente tem essa qualidade em campo. E inclusive, se a gente tiver um pouquinho de paciência, logo o Coutinho vai fazer parte desse time profissional, junto do Luiz Pacheco, e eles darão uma nova qualidade pro Palmeiras, que é a pegada, a marcação mais firme. Eu tenho certeza que, pensando na longevidade dos campeonatos, o Palmeiras vai crescer muito. Então eu quero aproveitar esses minutos finais para te agradecer de coração. O canal não para de crescer. Há 6 meses atrás nós éramos 2 e agora nós somos 18.100 apaixonados pelo Palmeiras. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei uma coisa tão incrível dessa. Então, meu parceiro, minha amiga, muito obrigado pelo carinho de sempre. Um forte abraço do fundo do meu coração e avante palestra.